Prontinho, agora sim. Bem, então, família, hoje a gente vai falar um pouco da construção dos textos do nosso projeto. A gente vai pegar aquele esqueleto e transformar num projeto escrito. Espero que vocês tenham feito a lição de casa, certo? Tenham completado aquele esqueleto. Hoje, o que eu vou fazer com vocês? Eu também completei aquele esqueleto, certo, da minha forma, e montei um projeto em cima dele, com base no que a gente viu, certo, na aula. E aí eu vou apresentar para vocês esse projeto, certo? E esse projeto já vai ser a lição de casa de vocês, que vai ser revisar esse projeto, beleza? Então hoje a gente vai falar sobre todas as partes do nosso projeto, né? Eu vou trazer os conceitos da apresentação, que é um texto vendedor, mas também é um resumo do projeto. É o texto que a pessoa que está lendo o seu projeto, ele vai ter que fazer duas coisas com essa pessoa. Essa pessoa vai ter que entender o seu projeto só com esse texto, e também essa pessoa vai querer saber mais sobre o seu projeto com esse texto. Então, ele é um texto vendedor, mas também é um resumo do seu projeto. Beleza? A gente vai falar sobre os objetivos e as metas, certo? Que é o que a gente pretende alcançar. A parte das ODS pode entrar aqui nessa parte de objetivos e metas. A parte quantitativa também entra aqui, certo? Porque são os objetivos, é com os objetivos e as metas que a gente vai poder avaliar o sucesso do projeto. A gente também vai falar um pouco sobre a justificativa, ou seja, por que, que o seu projeto é relevante e por que, que o seu projeto tem que ser aprovado em detrimento de outros concorrentes, certo? A gente vai falar um pouquinho sobre o plano de trabalho, de atividades e o cronograma, né? Que é uma lista de atividades, o planejamento estratégico ali do nosso esqueleto, transformando ele, né, num cronograma. A gente vai falar um pouquinho sobre equipe e sobre orçamento também, tá bom? Então, vamos lá, família. Deixa eu apresentar aqui para vocês o projeto em si. Prontinho, tá aparecendo para vocês, certo? Aqui a apresentação do projeto, beleza? Então, família, esse aqui é o nosso projeto, beleza? Eu vou só trocar aqui a apresentação para minha outra tela, porque aí eu consigo ver o chat aqui e também a minha apresentação. Um minutinho. Vamos lá. Prontinho. Agora está aparecendo a outra tela para vocês, certo? Vamos lá. Então, beleza, família. Vamos lá. Tá todo mundo conseguindo enxergar aqui o texto? Tudo bonitinho? Então, vamos lá. Essa aqui é a nossa apresentação ou descrição, certo? Do nosso projeto. Eu deixei aqui em branco, por quê? Porque esse projeto aqui vai ficar de lição de casa para vocês completarem, beleza? Então, tudo aqui que está em branco, vocês vão dar o nome. Eu espero que vocês já tenham pensado nisso, terminado aquele esqueleto. Então, era o nosso projeto de uma semana de atividades, né? Um festival de hip hop. E aí, como é que a gente vai construir o nosso texto, certo? Bem, primeiro, a gente tem que vender o nosso projeto. Ou seja, a pessoa que está lendo tem que achar que o nosso projeto é relevante. A gente tem que mostrar a potência do nosso projeto. É aquele texto, vamos dizer assim, que é aquele momento vendedor do nosso projeto. Então, nesse primeiro momento, a gente vai falar sobre a potência, a necessidade do nosso projeto ser aprovado, certo? A gente tem que apresentar aqui o nosso, por exemplo, aqui, ó. Eu trago aqui, ó, a gente usa uma linguagem universal e engajadora do hip hop. Aqui, por que tá em negrito? Isso aqui, gente, é para vocês trocarem esse termo depois, tá bom? É assim que a gente vai aprender a revisar projeto também. Porque não adianta você escrever, você tem que revisar o seu projeto antes de submeter ele, certo? E é nesse momento de revisão que você vai pegar alguns termos que você consegue trocar por algo menos utilizado, certo? Algo menos assim, vamos dizer assim, genérico, certo? Então aqui é o nosso projeto, é um festival de hip hop. Então a gente fala sobre a transformação social, certo? A gente também fala os elementos que a gente traz, ó. A gente vai trabalhar os 4 elementos de forma integrada, certo? A gente vai transformar o nosso projeto e a gente vai também
aqui, por exemplo, o nosso projeto, ele, além da gente estar vendendo ele, a gente está mostrando para quem está avaliando ele que o nosso projeto ele é factível, certo? E não só factível, mas ele é indispensável para a cidade. Ou seja, aqui é onde que a pessoa que está lendo fala, porra, eu quero saber mais sobre esse projeto de hip hop. Esse festival aqui de hip hop, ele é interessante, certo? E aí a gente vai fazer o resumo do nosso projeto. E aí a gente vai começar a falar exatamente o que vai acontecer. Então a gente vai falar sobre o Baile Black no evento fechado, a gente vai e junto do explicar o projeto e resumir, a gente vai continuar fazendo o conceito dele, certo? Então aqui o Baile Black, qual que era o conceito? Era o resgate da ancestralidade audiovisual e musical do movimento, certo? Então aqui, se você tiver pensado um conceito diferente, é aqui que você vai colocar também, certo? Você vai colocar o local a definir, você vai falar sobre a programação. Se o seu evento for gratuito, é bom destacar, certo? Que é um evento gratuito, porque isso conta ponto. Tem edital que pede medida de democratização. Uma medida de democratização ao acesso à cultura é a gratuidade, certo? Por exemplo, o meu livro de hip hop. Uma medida de democratização dele foi a distribuição gratuita de cópias nas escolas. Isso é uma medida de democratização, certo? E aí, no finalzinho do seu texto, eu costumo separar ele de 3 a 4 parágrafos, tá bom? Essa é a média, certo? Eu costumo, no primeiro parágrafo, eu destacar a importância, o ineditismo do meu projeto, certo? E nos 2 outros parágrafos, ou no um parágrafo seguinte, eu costumo fazer um resumo desse projeto, certo? Para a pessoa ler e entender o que vai ser, certo? Então aqui, ó, o festival ele acontece durante uma semana, certo? Aí a gente inicia com a arte educação, né, de segunda a sexta, com aquelas atividades, e depois a gente traz a questão da, vamos dizer assim, da celebração, da grande programação do nosso festival, com o grafite, o showcase de danças, a parte da batalha de rimas, os poetas e o encerramento com os shows de rap, certo? E aí, no final, eu meio que dou uma leve justificada também do meu projeto, certo? Porque aqui a pessoa vai ficar também interessada em saber mais sobre o porquê que o meu projeto é relevante. Então, para quem aí trabalha na educação e já deu aula de literatura, né, de redação, de texto de vestibular, por exemplo, é uma dica usar a construção que o pessoal usa nos textos de vestibular. Se você já fez texto de vestibular também, é uma dica que eu dou, certo? Que quando me deram essa dica, me ajudou muito na hora de entender a construir um texto de apresentação de uma forma mais técnica e menos, vamos dizer assim, artística. Porque no texto de apresentação, a gente tem que também falar sobre o conceito por trás da nossa iniciativa, mas a gente também tem que convencer a pessoa que está lendo de que a gente sabe do que a gente está falando, certo? Então, como que a gente vai convencer a pessoa? Mostrar que a gente pesquisou sobre, que a gente tem conhecimento técnico para realizar, certo? Então, por exemplo, aqui, no último parágrafo, a gente fala da potência, né, do nosso projeto. A gente fala também a questão aqui, ó, a gente fala um ciclo contínuo de profissionalização, ou seja, o nosso projeto ele não trabalha só a questão de contratação artística e etc. A gente também faz a formação, a gente trabalha com patrimônio cultural. Aqui, se a sua cidade tiver alguma lei ou se o seu estado tiver alguma lei, no caso do Brasil, a gente pode citar a lei federal, que coloca a cultura hip hop como patrimônio imaterial do país. É aqui que a gente vai colocar essa parte, certo? E aí a gente vai para os objetivos. Os objetivos, eles são, não é, o objetivo ainda não é aquele momento de você colocar números, certo? Mas também é o momento de você falar o que você quer alcançar com o seu projeto, certo? E lembrando que está tudo conectado, ou seja, o que eu costumo fazer? A apresentação do meu projeto é o último texto que eu faço.
uma dica muito boa que eu vou dar para vocês. Deixem a apresentação para o final. Comecem pela parte mais técnica da escrita do seu projeto. Então, começa pelos objetivos, metas, cronograma, a sua equipe, o seu orçamento. Aí, quando você terminar todo o seu projeto, você faz a justificativa, e aí, depois da justificativa, você vai para a apresentação, tá bom? Por que eu estou falando isso? Porque a apresentação, vamos dizer que ela é, como eu disse, um resumo do projeto inteiro. Então, se você já tiver feito todas as outras fases da sua escrita, na hora de fazer a apresentação vai ficar mais fácil, certo? Aqui nos objetivos é interessante você colocar as ODSs, por exemplo, porque é aqui que você vai mostrar para o avaliador o que você pretende alcançar com o seu projeto. Porque lembra que a gente falou, né, que um projeto cultural para um edital, por exemplo, ele parte do princípio de que estamos usando a cultura, investindo em cultura, para resolver um problema social. E é aqui nos objetivos que você vai colocar quais, vamos dizer assim, os problemas sociais que você está resolvendo, certo? Ou quais as ODSs que você está trabalhando, certo? Então aqui você vai colocar, e aqui é bom você usar os termos. Por isso que é sempre bom você ler o edital de cabo a rabo, porque no edital você vai achar o que esse edital quer. Então, por exemplo, o edital de fomento, a ideia dele é fomentar a cultura, democratizar o acesso à cultura, impulsionar a economia criativa local, certo? Então, tudo isso aqui você pode usar como objetivo, porque o avaliador também vai ver isso, se você entendeu o que o edital está pedindo, certo? Porque não é só fazer, por exemplo, um edital de teatro. Não é só fazer uma peça de teatro para o edital. É você fazer uma peça de teatro pensando no que o edital está pedindo. Vamos pegar aqui hip hop. Não é só fazer um projeto de hip hop, certo? É você ler o edital e entender que tipo de projeto de hip hop esse edital quer. Com a finalidade, geralmente os editais têm, assim, o padrão geralmente é essa: democratizar, fomentar, impulsionar a economia criativa. Então aqui você vai usar esses termos que estão no próprio edital, certo? Porque isso mostra que você leu o edital, que você entendeu o edital. Então, não é bom ficar repetindo o mesmo termo sempre, mas é muito bom, é muito importante você colocar aquele termo que no edital eles repetem sempre. Se a cada 5 regras do lado do texto do edital você vê esse termo, é bom você ficar esperto com ele e tentar encaixar ele no seu projeto, certo? E aí as metas é você pegar os objetivos e colocar de forma quantitativa. Beleza, a gente quer democratizar o acesso à cultura. Tá, e como que a gente vai quantificar isso? Aqui, ó, a gente vai alcançar diretamente 600 alunos com a realização. Isso é democratizar e fomentar o protagonismo juvenil. Como? Com esses números, certo? E é aqui que você, depois, na prestação de contas, você vai quantificar. Como que eu vou saber se eu democratizei e eu fomentei? Eu bati 600 alunos? Eu bati 2.000 pessoas nos 3 dias de evento, da parte artística? Certo? Essa que é a ideia. Aqui, por exemplo, impulsionar a economia criativa e promover ativamente a equidade de gênero, porque lembra que nosso projeto tinha aquela questão de pelo menos 50% da equipe ser de mulheres. Então, como que eu vou saber se eu fiz isso? Aqui, ó, eu gerei 40, 50 postos de trabalho, eu assegurei que 60% dos cargos eram ocupados por mulheres. Se eu bati esses números, eu bati o meu objetivo, certo? Entende como está tudo interligado? Aqui, ó, os objetivos eles estão diretamente ligados às metas do projeto. Não tem nenhuma meta jogada. Por exemplo, o meu objetivo, novamente, para quem chegou agora, aqui o objetivo é democratizar o acesso e fomentar o protagonismo juvenil. Como que esses dois objetivos estão linkados com as nossas metas, que são a questão quantitativa do nosso projeto? Bem, para eu saber se eu democratizei o acesso e eu fomentei o protagonismo juvenil, eu vou pegar os números quando o meu projeto acabar. Eu alcancei 600 alunos? Eu alcancei 2.000 pessoas nos 3 dias? Se eu alcancei essas duas metas, arrastou aqui. Se eu alcancei essas duas metas, então eu cumpri esses dois objetivos,
certo? É tudo interligado, entenderam? Então, agora aqui, vamos para o perfil do público-alvo, que é algo mais, vamos dizer assim, que é algo que eu já falei em diversas outras aulas, né, que é a gente estudar para quem que é o nosso projeto, certo? Porque se a gente não souber quem é o nosso público-alvo, a gente não entende o nosso projeto, certo? Porque lembra que um projeto parte do princípio de estar resolvendo uma questão social através da cultura. Então, se a gente está resolvendo uma questão social, a gente tem um público-alvo, certo? Aí aqui o plano de acessibilidade. Gente, é obrigação em editais você destinar verba para acessibilidade, certo? E eu já vi edital em que mais de 70% dos inscritos não passaram porque as pessoas não leram o edital e não viram que tinha obrigação de acessibilidade. Foi logo se não me engano, na Paulo Gustavo, que foi um dos primeiros editais a exigir medida de acessibilidade, e a galera não leu o edital, certo? Isso foi, tipo, foi clara a falta de leitura, por isso que quando abre o edital, eu falo para todo mundo, o edital tem 80 páginas, você vai ler as 80 páginas, nem que 10 sejam só de contrato que você vai ler lá quando o projeto for aprovado. Tem que ler, família. Leiam do começo ao fim, certo? Claro que vai chegar um momento que você já fez tantas vezes esse mesmo edital, quando é um edital recorrente, que você já sabe mais ou menos o que vai acontecer, você não precisa ler de ponta a ponta, mas no começo, leiam do começo ao fim. Eu até hoje leio do começo ao fim, certo? Então, o plano de acessibilidade. Você vai ter sempre uma acessibilidade arquitetônica, comunicacional e atitudinal, certo? E aí o plano de acessibilidade vai muito de acordo com não existe uma regra para redigir ele, certo? Porém, você tem que informar quais as medidas de acessibilidade você vai colocar no seu projeto, certo? Então, a parte arquitetônica e física são as rampas, rotas acessíveis, banheiros adaptados, piso regular, certo? Quando a gente está falando de palco, né, que nem aqui, na área de frente do palco, geralmente a gente reserva espaços para cadeirantes, pessoas com mobilidade reduzida, certo? Você pode colocar também um espaço kids, que aí ele entra tanto no espaço físico, de você fazer um espaço kids ali no seu evento, e também na atitudinal, que é contratar pessoas para acolher diversos públicos, certo? A comunicacional, você vai ter a parte das libras, você vai ter a parte das legendas, audiodescrição, grafite, dica aí para o pessoal do projeto de grafite, né? Como que a gente vai fazer? Porque quando a gente fala de acessibilidade, infelizmente a gente só pensa em libras, né? E a gente pensa, como que a gente vai colocar libras num projeto de grafite? Você não vai colocar libras, você vai fazer a audiodescrição dessas obras. Igual museu, quando você vai nos museus, né? A gente tem às vezes não dá para você deixar o fone ali no local, por exemplo, é um muro público, mas você pode fazer uma placa com QR Code, por exemplo, certo? O curta-metragem, legenda e a janelinha de libras dá para você colocar, por exemplo, certo? Então tem vários tipos de acessibilidade, e se vocês precisarem de recomendação, eu conheço algumas empresas que fazem acessibilidade para projetos culturais. E aí é interessante vocês contratarem as empresas, porque eles vão te mandar um orçamento completo. Igual aqui em Salto, aqui na região, eu trabalho com acesso voz. Sempre que tem um projeto, o que eu faço? Eu dou um salve na Flávia, eu falo, ó, Flá, eu tenho esse projeto, eu tenho tanto de verba para acessibilidade. Monta um orçamento para mim, e aí ela monta. Então tem projeto que ela monta dentro do orçamento, ela coloca libras, ela coloca audiodescrição, ela coloca acolhimento. Tem projeto que ela coloca uma oficina de acessibilidade para minha equipe. E é interessante porque você trabalhando com uma empresa, você tem vários tipos de acessibilidade. Geralmente, pelo menos com a Acesso Voz, a gente faz assim, eu mando o valor total que eu tenho, eu mando o projeto para ela entender o que é o meu projeto, e aí ela, que é profissional e já trabalha com isso, vai falar, ó, nesse projeto com essa verba, é mais interessante a gente trabalhar com isso, isso e isso. E aí, se você for trabalhar com Acesso Voz, ela manda em PDF o orçamento.
na hora de fazer a inscrição, você vai anexar esse PDF junto nos documentos adicionais, porque isso conta muito ponto, porque mostra que você foi atrás e você sabe do que você está fazendo, certo? Todo orçamento que você pegar para o seu projeto, você anexa. Dica de ouro que eu vou dar para vocês, tá bom? Isso já fez projeto meu ser aprovado e não ser aprovado, a falta desses orçamentos. Beleza? A relevância e a pertinência, a famosa justificativa. Por que que o seu projeto tem que ser aprovado ou não, certo? Aí aqui, família, pensando aqui num projeto para um edital aberto, mas, por exemplo, você vai concorrer à linha de hip hop do estado de São Paulo. Não adianta ficar defendendo o hip hop enquanto movimento, falar que o hip hop é isso, é aquilo, porque já é um edital de hip hop. É um edital que já entendeu a importância sociocultural do movimento hip hop. Então, isso, não, todos os outros projetos vão ter isso. Então, a justificativa não é só por que o seu projeto é bom, mas por que o seu projeto é bom e pensando no edital do estado de São Paulo. Esse ano foram 20 vagas para 300 inscritos. Então, não é só por que o seu projeto é bom, é porque o seu projeto é bom e no meio de 300 inscritos, o seu projeto tem que ser um dos 20 selecionados. Claro que você não vai falar exatamente isso, você vai deixar, por exemplo, ineditismo. Aqui na região não existem festivais de hip hop do tamanho do meu festival. Ou, por exemplo, o Festival Quinto Elemento. É o maior festival de hip hop já realizado na cidade em termos de dias de duração. São 9 dias de festival em mais de 3 cidades da região. Ou melhor, em 3 cidades da região. Então, tá tranquilo. Dá para fazer, certo? Dá para aprovar. Por quê? Porque além dele ser um festival de hip hop, como vários outros, aqui na nossa região ele é inédito, certo? E outra coisa que é importante, igual eu coloquei aqui, ó, aqui, segundo dados recentes de, isso aqui eu vou até mudar a cor, que é para vocês pesquisarem esses dados, de acordo com a região de vocês, porque também tem isso. Não adianta eu só pegar dados gerais de hip hop, certo? A gente tem que pegar dados locais. Então, aqui na região, a gente tem um alto índice de feminicídio. Aqui no estado de São Paulo, a gente também tem um alto índice de feminicídio. Então, nos projetos da produtora, que a gente sempre trabalha com uma maioria de mulheres contratadas, a gente coloca esses dados, porque esse é um dos problemas que os projetos da produtora tentam trabalhar, a questão da mulher, certo? Então, isso é importante colocar, certo? O seu projeto trabalha nas escolas, pega os dados escolares de evasão escolar, violência urbana, uso de drogas de jovens na sua região. Isso é importante pegar também, certo? Por quê? Porque é isso que vai mostrar que você sabe do que você está... Novamente, eu vou sempre bater nessa tecla. Um projeto de edital... No final das contas, um projeto, não só de edital, um projeto cultural é a forma de você mostrar realmente que você sabe do que você está falando, para além do fazer, mas também para além da parte técnica, né? Então você vai pegar tudo aquilo que você já faz e transformar numa questão técnica. A apresentação, ou perdão, a justificativa é isso também. É você mostrar que você sabe defender o seu movimento. Também é, de certa forma, isso. Você sabe defender o seu projeto, certo? Por que o seu projeto de hip hop é relevante? Por que ele é relevante no território que você está trabalhando, certo? Pensando aí em projetos de edital específicos de hip hop. Eu vou concorrer a um edital da minha cidade, a minha cidade é categoria ampla. Então aí a gente consegue até mais pontos, porque o hip hop por si só, se você trabalhar, vamos dizer assim, um projeto de hip hop que leve não só as apresentações, mas também leve informações, discussões, rodas de conversa, você vai estar trabalhando para além da cultura. E isso é muito importante também, conta muito ponto na justificativa. Vai ter atividade de hip hop nas escolas? Isso conta ponto. É bom você evidenciar isso, certo? Que o projeto, ele também trabalha a educação, por exemplo.
tem editais que eles até deixam separado um campo para você indicar. Se o seu projeto cultural ele trabalha não só a cultura, ele trabalha esporte, lazer, gastronomia e educação e saúde, se eu não me engano. E a questão ambiental. Eles dão também essas outras áreas da sociedade, e se o seu projeto trabalhar, é interessante você falar sobre isso também, certo? Aí aqui a gente vai para a descrição das atividades. Isso aqui, a gente vai pegar aquilo lá no nosso esqueleto, toda essa parte aqui do detalhamento, e aí a gente vai transferir para cá, certo? A gente vai transferir a questão dos dias de evento. Então, é basicamente a transcrição daquela parte mais técnica do nosso projeto. Por isso que eu falei que o planejamento é muito importante. O edital do Estado de São Paulo, ele exige descrição detalhada das ações. Então, aqui você vai pegar tudo aqui que a gente colocou no detalhamento e também aqui que a gente colocou o conceito. Você vai juntar tudo isso aqui. Por isso que é importante ter um planejamento bem feito. Porque na hora de detalhar as atividades, você vai ter. E esse detalhamento é diferente do cronograma geral, tá? Só para vocês terem uma ideia. Aqui é o cronograma do projeto, certo? Eu fiz um cronograma mais ou menos ali para vocês, certo? De 5 meses, beleza? Ou melhor, é um projeto de 3 meses, certo? De pré-produção. Ou melhor, vamos por aí de 1 a 3 meses e 1 mês de produção, que é a questão da divulgação e realização das atividades, e até 1 mês de pós-produção, beleza? Eu fiz de acordo com o que eu já consegui, o que eu já tive de tempo para fazer, certo? Por exemplo, a gente vai executar o Festival Quinto Elemento. O Festival Quinto Elemento são 5 meses de pré-produção. 1 mês de produção, 2 meses de produção quase, e 1 mês de pós, até 1 mês de pós, certo? Mas eu já fiz projetos em que a pré-produção foram 3 meses, foi 1 mês de produção e 1 semana de pós-produção, certo? Então aqui eu deixei montado para vocês, mas vocês vão colocar de acordo com a liçãozinha de casa que vocês fizeram, tá bom? Aí sobre orçamento, família, como que a gente vai fazer a questão do orçamento? Bem, a gente vai aqui no negocinho chamado, calma aí, vou mostrar para vocês aqui, calma aí, estou aqui no outro navegador. Vamos lá, deixa eu trocar aqui para vocês. Porque assim, orçamento não dá para eu falar aqui para vocês, ó, produtor ganha isso, técnico de palco ganha isso, artista ganha isso, porque o preço varia de acordo com a região, certo? Existem alguns padrões, por exemplo, produtor geral, captador de recursos para projeto de Rouanet e ICMS, geralmente costumam receber de 10% a 20% do valor total do fomento. É uma média. Tem o pessoal que recebe por diária, por mês, por serviço. Então varia. Mas tá na dúvida do valor? Primeira coisa, você faz pesquisa de mercado, de boca em boca, perguntando para as pessoas, que você sabe que trabalham com isso, e você vem aqui na Salic, na tabela Salic. Eu vou mandar aqui para vocês, tá? O link aqui no chat, mas também vou mandar no grupo, porque essa tabela aqui, inclusive, tem edital que exige que você use, coloque a referência dessa tabela no orçamento, tá? Você vai vir aqui, ó, proposta, comparativo, não, perdão, projeto, aí aqui, ó, deixa eu achar aqui, ó, produtos, aí você vai vir aqui. Aí aqui você vai pesquisar o serviço, o produto. Um aqui de dança, só aprovar aqui nossa convidada Luna. Vamos lá, aqui, ó. Artes visuais. Beleza. Você quer contratar, então, uma pessoa para dar oficina de grafite, que é arte visual. Você vem em arte e educação, certo?
Deixa eu ver aqui, só um minutinho que teve uma atualização aqui no... Pam, pam, pam. Aqui, item orçamentário, perdão, gente. Aqui, ó. Aqui você tem tudo, tudo, ó. Curso, oficina, capacitação. Aí você vem aqui, pré-produção, preparação. Você pesquisa aqui. Ele vai te dar... Ah, tá aqui, ó. Eu tava... Agora sim, família, vamos lá. Cadê? Arte do... Curso, oficina, capacitação, certo? Aí tem o item orçamentário. Gente, ó, vocês podem ver, tem o agente, tem o arte educador, certo? Você vai ter o agente educativo, vamos lá, oficineiro. Aí você vai colocar aqui, eu sou de São Paulo, então vou colocar São Paulo, certo? Então aqui, ó, é uma oficina de cultura. Aí você pode colocar, por exemplo, se eu fosse custear esse curso que vocês estão fazendo, eu iria aqui, curso, oficina, capacitação, agente educativo, oficineiro, instrutor, professor, tem vários tipos. Eu vou colocar aqui oficineiro, por exemplo, certo? Aí eu vou colocar aqui salto, né? Aí vocês vão ver que salto não tem. Não tem, tem cidades pequenas que não estão cadastradas, não tem. Ó, Salto não tem um registro encontrado. E aí, como é que eu faço? Do lado de Salto, a gente tem Itu. Então, você vai pela região. Não tem na sua cidade, pega as cidades em torno da sua cidade. Vamos achar aqui Itu. Itu não vai ter. Ah, tem, Itu tem. Beleza. Então, Itu é 3.800 por mês para não, 3.800 por mês e também tem o cachê, você pode escolher, certo? Qualquer um dos dois. E aí, beleza, Itu. Do outro lado tem Indaiatuba. Lembra que é sempre uma média, então não adianta pegar só o valor de Itu. Tem que pegar das cidades em volta. Cadê? Indaiatuba. Indaiatuba tem aqui também, ó. Itu era a média de 500 por mês. Aqui em Datuba já é 1.600. Então você calcula uma média da sua região e aí você printa isso aqui, certo? E anexa quando eles ou você tem quando o edital ele exige o valor da Salicnet, provavelmente ele te dá um campo para você colocar, certo? Certinho. Mas caso não tenha, você pode printar e anexar junto ao seu orçamento. Então, na dúvida do valor do que eu vou colocar, você vem aqui na Salicnet e vê o valor, certo? Lembrando, ó, produto, menu de produto cultural, vamos lá de novo aqui, ó. Cadê? Projeto, papam. Item orçamentário por produto, valor médio, beleza? Eu vou até printar isso aqui, que é para a gente não perder mais de... Aqui, ó. Prontinho, mandei no grupo aqui para vocês, certo? Vou mandar aqui no outro grupo também. Prontinho. Então, família, eu espero que vocês tenham preenchido a planilha orçamentária, certo? Que ficou de lição de casa para vocês, beleza? E aí, família, na hora que você for fazer o orçamento, como eu disse antes e vou dizer de novo, tudo tem que estar conectado. Então, o orçamento, ele tem que estar conectado com os objetivos do seu projeto, certo? Ele tem que estar conectado com as outras fases, com as outras informações, com o seu cronograma, com a sua descrição detalhada. Por exemplo, aqui nas nossas metas, né? Deixa eu apresentar para vocês de novo o projetinho escrito. Vamos lá, aqui, ó. Nas metas. As nossas metas são de alcançar diretamente 600 alunos com a realização de 3 ações de arte e educação nas escolas ao longo da semana. Isso é uma das metas, a meta 1. Como que a gente traduziria isso no nosso orçamento do nosso projeto? Alguém gostaria de... Vou falar para vocês. Como que a gente faz essa ligação entre o orçamento e a nossa meta? Cadê? Aqui.
aqui para vocês. Deixa eu ver se eu acho. Aqui. Ah, não estava compartilhando, perdão. Aqui no nosso orçamento, a gente tem verba separada para arte e educação. Então, a gente vai chegar na nossa meta de alcançar 600 alunos através de pipipi, popopó, piriri, piruruca, através dessa verba aqui. Essa verba que vai garantir o alcance, claro que não só essa, aí você vai ter outras, por exemplo, aqui é a nossa outra meta, que é assegurar que 60% dos cargos gerar 40, 50 postos de trabalho remunerados, certo? Como que você vai chegar, como que isso vai estar traduzido no orçamento? Com a quantidade de pessoas que vão trabalhar. Simples. Vocês vão ver que na hora que vocês começarem a fazer, vai ficar muito mais clara essa questão de estar tudo interligado. Porque é isso que faz a diferença entre o projeto aprovado ou não. Certo? Por isso que eu falo, a apresentação e a justificativa tem que ser o último. Faz todas as outras partes primeiro, porque na hora que você for fazer a justificativa e a apresentação, você já vai ter feito as outras partes e isso vai estar fresco na sua cabeça. Certo? Então, família, agora eu quero trocar com vocês, certo? Eu quero saber como é que foi fazer a lição de casa do último projeto, que vai ficar de lição de casa, certo? Paga dos. Isso, exatamente. Igual a Luane também falou, valor de material de oficina também certo? A tradução de como você vai chegar no objetivo, né? Ou através do seu orçamento. Então, família, eu quero saber de vocês. Vocês fizeram a lição de casa? E agora, de lição de casa para vocês, vai ficar a revisão desse projeto escrito aqui, certo? Vocês vão ter que revisar e refazer, certo? Esse projeto. Eu vou mandar aqui no grupo o arquivo para vocês, tá? Deixa eu apresentar aqui os slides enquanto eu vou mandando o arquivo. E aí, família, agora é com vocês, podem falar, certo? Quero saber como é que foi fazer a lição de casa. Vocês fizeram a lição de casa primeiro, né? Falar para vocês que a minha voz foi voltar ontem, certo? Eu estava sem voz. E aí, quando minha voz voltou, eu tive que fazer um freela. E aí, por sorte, minha voz voltou de novo. Deixa eu mandar aqui para vocês. Estava doente. Ai, que bom que você está melhor. Não tem problema, tá? Deixa eu ver. No meu projeto da PNAB, a gente vai fazer excursão para casa do hip hop com alunos. Tive que incluir o transporte também. Ah, legal. Isso é interessante também. Aí, dica de transporte, família, que eu vou passar para vocês. Se for um transporte de várias pessoas e você, por exemplo, eu vou alugar um busão, uma van, aí é interessante colocar esse transporte em uma rúbrica mesmo. Mas se for transporte, tipo, transporte individual, de equipe técnica, por exemplo, meu produtor e meu assistente de produção, eles vão ir de carro. É mais fácil você diluir o valor desse transporte no cachê do que ter que ficar pegando nota fiscal de gasolina, por exemplo, certo? Olha, eu fui fazer levantamento de van para o evento agora em Sorocaba e eu acho que o valor de tudo subiu. Porque de Salto para Sorocaba, a média do pessoal aqui foi de R$ 800 a R$ 900, certo? Então, só valor caro por uma média apenas. Ah, entendi. Dependendo de como for, você pode tirar parte de fazer um reajuste de rúbrica, né? Tem edital que permite que você reajuste sem pedir aprovação em até 20%.
Tem que ler o edital, né? Ah, eu te entendo. Isso já aconteceu comigo. Não, imagina, gente, não precisa pedir desculpa quem não fez a lição de casa, tá bom? A lição de casa é para vocês praticarem, beleza? Então é só para vocês praticarem mesmo, porque é a prática que vocês vão realmente. Eu não gosto de usar a palavra decorar, mas é com a prática que vocês vão decorar tudo isso que a gente está passando aqui para vocês em 15 aulas, certo? Eu, pelo menos, sou assim, eu gosto muito de colocar a mão na massa, certo? Então, família, esses são os conceitos, certo, da escrita de um projeto. Alguém tem alguma dúvida? Se vocês tiverem dúvida, levantem a mão, por gentileza. Ficou alguma dúvida sobre o que a gente conversou aqui hoje ou não? Tá tranquilo? Vou beber uma água enquanto isso. Ah, uma dica muito importante que eu vou dar para vocês, família. O que eu apresentei aqui hoje de redação de projeto é uma redação geral em que 90% dos editais pedem, então eles vão sempre pedir mais ou menos isso: apresentação, resumo, justificativa, objetivos, metas, cronograma, plano de trabalho. Tem edital que pede os dois, o plano de trabalho e o cronograma, certo? O plano de trabalho é mais aquele checklist que você tem que ter do projeto inteiro, o cronograma é algo mais geral, certo? Ele vai pedir o orçamento, ele vai pedir. Só que tem edital. É por isso que eu falo, leiam o edital de cabo a rabo, porque tem edital que pede uma coisa, tem edital que não pede. Tem edital que pede, por exemplo, o cronograma, mas ele está com um outro termo. Então, ler o edital é fundamental, certo? Porque às vezes você. Por exemplo, a PNAB, até o ciclo um eles pediam contrapartida. Só que a PNAB não está mais pedindo contrapartida, porque no ciclo 2 entendeu-se que o próprio projeto é a contrapartida. A PNAB no ciclo 2, a maioria das cidades não estão pedindo mais justificativa do projeto. Eles estão pedindo só descrição, resumo ou apresentação, porque eles entendem que todas as outras questões do formulário já são meio que já trazem a justificativa do projeto. E tem edital, por exemplo, aqui, ó, Luane, pediu tudo, entendeu? Tem edital que pede, porque a PNAB eles dão o modelo, e aí os municípios adaptam a esse modelo ou não, certo? Como é que funciona e se é possível associar uma marca a um projeto cultural? Se nesse sentido é possível conseguir um orçamento via edital. Como assim uma marca? Você diz, por exemplo, uma empresa. Você diz, por exemplo, eu tenho um projeto cultural e ele vai ter apoio de uma marca, por exemplo, uma Coca-Cola da vida, né? A sua marca de roupa urbana, isso aí não tem problema. É possível conseguir um orçamento via edital. Você pode fazer, inclusive, um projeto de moda, porque a gente entende-se que a moda também é cultura. Então, no seu caso, eu faria um projeto de moda dentro do hip hop, um projeto de streetwear. Aí dá para você colocar não só a parte da confecção, mas você colocar a questão histórica, do porquê que a moda é importante dentro do hip hop, a questão da identificação visual, etc. Se quiser, tem até conteúdo sobre moda e hip hop. Me lembra de te mandar depois, se você precisar. Mas dá para fazer, dá sim. É... Eu já vi editais exclusivos, inclusive de moda, editais de moda também. Vale a pena pesquisar também. Às vezes você acha um edital só de moda. Mas se for um edital de PNAB mesmo, ampla concorrência, dá para fazer sim, sem problema. Seria mais difícil se fosse, por exemplo, uma Coca-Cola da vida, né? Com patrocínio e etc. Não teve aula sexta, verdade. Passando para vocês, gente. Não teve reposição de aula na sexta. A gente vai seguir o cronograma de aulas de segunda a quinta-feira, certo?
Vocês que são da turma B, a aula de vocês é de terça e quinta. Então a gente vai seguir nesse cronograma. A gente só aumentou uma. Como a gente perdeu uma semana de aula, a gente vai acrescentar uma semana de aula, certo? Por isso que hoje vocês estão na aula 12, que era para ter sido na aula da semana passada, beleza? Sobre a gravação das aulas, reforçando, as aulas gravadas vão ser disponibilizadas ao final do curso, beleza? Olha que legal ali que a Artemis falou aqui, ó. Na cidade dela teve o segmento de moda. Então, varia muito de cidade para cidade. Mas se é uma marca independente, não tem problema. Seria, por exemplo, eu vou envolver uma Adidas da vida no meu projeto. Aí você teria que justificar o apoio da Adidas, entendeu? Isso, claro que só se a Adidas fosse apoiar financeiramente, né? Edital também tem isso. É aquilo, lê o edital de cabo a rabo, mas edital sempre pede que, se tiver qualquer apoio financeiro que não seja do edital, o edital é de 50 mil, mas tem uma empresa aqui da minha cidade que vai querer apoiar mais 30. Você tem que ter isso já na inscrição, certo? Consegui responder? Ai, que bom. Então, fechou. Aliás, em breve eu vou te dar um salve sobre aquele projeto para você vir dançar aqui, tá? Então é isso, família. Aliás, dica para vocês, para quem é do estado de São Paulo, abriu os editais do PROAC 2026 com algumas linhas, tá? A gente tem linha de festival, por exemplo, que é uma linha interessante de vocês pensarem em participar. Vou pegar aqui, ó, tem produção de longa-metragem, telefilme de longa-metragem de baixo orçamento, cinema de rua, adaptação de obra literária para roteiro de cinema, finalização e publicação de jogo eletrônico, mentoria para o PROAC. Dou mentoria, sim, sim. Eu só não sei se eu vou conseguir fazer isso agora, certo? Talvez para esse PROAC agora eu não consiga, mas eu dou sim. Outra linha que a gente tem é projeto de arquitetura para ocupação de bem tombado pelo Condefat. É, Aqui, ó, a gente tem design de moda e de produtos, fomenta a economia criativa para design de moda e produtos. Então fica aí, dica aí, Li, tem o edital do Estado de São Paulo para design de moda. Economia criativa fomenta amostras, festivais e eventos. Esse de festival é só para CNPJ, que é a verba maior, né? A menor linha é de 250 mil e a outra é de 500 mil. E tem uma de realização de projetos culturais em municípios de até 50 mil habitantes, que é uma linha para projetos em município pequeno. E eu acho que essa linha, a concorrência dela não deve ser alta. Então, se você tem contato em município de até 50 mil, vale a pena dar uma olhada nos anos anteriores, porque esses editais todos vocês acessam os inscritos do ano anterior, para ver dica que eu vou dar de ouro para vocês, família. Abriu o edital, principalmente edital do Estado, que é o Estado inteiro concorrendo. Dá uma olhada nas linhas que tem menos inscritos por ano, porque são as linhas menos concorridas, certo? Então também tem esse pulo do gato aí, certo? Então é isso, família. A gente finaliza aqui, finalizamos hoje a nossa aula às 7h10. Qualquer dúvida vocês podem me mandar, tá bom? Lu, pode me mandar, tá? Eu não vou conseguir fazer uma análise completa mesmo, como um serviço mesmo de revisão, mas vai me mandando que eu vou te ajudando, beleza? E então é isso, meus amores. Eu vou mandar aqui agora para vocês a lista de chamadas. Quem for da turma A e está fazendo reposição hoje, vocês assinam a lista da turma A que vai rolar amanhã, tá bom?
Vou parar aqui a gravação.